podcast de Rewatch Girls da HBO. E agora a gente vai cobrir o piloto. Bom, finalmente estamos aqui no nosso podcast que sempre falamos que queríamos fazer, que é nosso podcast sobre Girls, da Lena Dunham. Eu e a Júlia somos melhores amigas, amamos as mesmas séries, os mesmos filmes. E a Valana é diretora roteirista, eu sou atriz roteirista e Girls tem sido uma super inspiração, porque a gente finalmente... Eu tava até falando pra ela sobre reassistir séries e quando você chega na idade dos personagens ou quando você passa a idade dos personagens, as coisas ficam muito diferentes em como você experiencia. E a gente ainda tá dentro de Girls, dentro do tempo que elas... da idade que elas têm na série. Então vamos rever Girls com 20 e poucos anos, com a idade das Girls. Ah, é verdade. Quantas vezes você já viu Girls? Quantas vezes eu vi Girls? Boa pergunta. 5? Bastante, achei que você ia falar menos. Eu não sou pra alguém que, como eu, e não como alguém como você, que ama rever coisas toda hora. Eu sou viciada, eu tô sempre revendo uma das minhas 10 séries favoritas. Eu não revejo tanto, então 5 é grande pra mim mesmo. Eu achei que você ia falar tipo 3 ou 4. Antes da gente começar a falar do piloto de Girls, só pra entenderem qual foi o nosso processo. O nosso processo foi, a gente assistiu o episódio juntas, hoje ainda, e não comentamos nada uma com a outra. Foi meio difícil essa parte. E aí cada uma anotou no seu caderninho os seus pensamentos, e agora a gente tá sentando pra falar aqui com vocês também o que a gente achou e vamos ver o que vai ser. Então vamos lá, o piloto de Girls começa com o jantar. Então... E antes de você começar, eu queria falar pra todo mundo que a Júlia, famosamente, não gosta de pilotos. Ela pula pilotos. Ela começa a ver séries no segundo episódio. Eu odeio piloto mesmo, eu acho que tudo que eles gastam um episódio inteiro pra falar, você entende nos primeiros 5 minutos do segundo episódio. E eu detesto perder esse tempo quando eu ainda não sou apegada aos personagens. Porque também acho que é muito explicativo sobre a personalidade dos personagens no primeiro episódio. Só que você ainda não tá apegado àquelas pessoas. E aí é tipo muito performativo pra te falar quem são as pessoas. E dito isso, eu achei o piloto de Girls muito sólido. Porque a última vez que eu assisti Girls foi pra mostrar pra nossa outra amiga Berta. E aí eu assisti desde o começo, porque eu não tinha como pular o piloto pra ela. Mas a anterior vez que eu revi, antes de assistir com a Berta, eu pulei o piloto. E eu tinha pra mim que a série começava com a Hannah e o Adam transando, que era a primeira cena de Girls. Do segundo episódio. Porque é a primeira cena do segundo episódio. E aí, quando eu vi um frame, tipo... Então, já eu sei muito bem que Girls começa com a cena icônica do jantar com os pais. Tipo, isso ficou meio marcado pra mim. Eu achava que isso era o fim do primeiro episódio. Que eu achava que Girls começava assim, porque isso me impactou muito, na verdade. Pra mim, até anotei aqui, o piloto de Girls começa com a melhor cena de abertura depois de Fleabag. Então, tipo, entende? A primeira cena de um show. Sim, porque... Pra mim, depois de Fleabag... Vamos voltar, tipo assim, o primeiro episódio de Girls, o piloto, começa com a Hannah sentada de frente pros pais dela. E ela é uma menina de 24 anos que acabou de se formou da faculdade há pouco tempo e trabalha como escritora. Ela quer seguir a escrita criativa. E nesse jantar, os pais dela, que não são de Nova York, ela mora em Nova York, falam pra ela que não vão mais sustentá-la financeiramente. Porque até então ela terminou a faculdade, foi pra Nova York seguir essa carreira, e os pais é que estavam pagando todo o aluguel e a vida dela. Nesse diálogo também estabelece que ela tem um estágio que é não pago numa editora e que ela tá trabalhando no livro de memórias dela. Então assim, ela precisa viver certas coisas pra poder escrever esses ensaios, né? Porque a Hannah não escreve ficção e nem poesia, ela escreve ensaios, contos. E aí, tem muito... Eu anotei que essa frase é perfeita, né? We can't keep supporting your groovy lifestyle. My groovy lifestyle? Girls é perfeito, tipo assim... Parece que tem um DNA de stand-up, que depois as meninas após a Lena Dunham tem muito essa carreira no stand-up. A Rachel Sennett, a Isle do The Bear, a Megan que faz o Rex, ou a Hannah que faz o Rex. Tipo, todas essas outras atrizes tiveram esse momento do stand-up. E eu acho que a Lena Dunham mandaria muito, muito, muito bem
Porque essas frases que ela coloca durante a série é impagável. Ela é genial, não é genial. E ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Não, ela é totalmente engraçada. E a gente já contextualizou a primeira cena, né? E a primeira cena realmente me impacta muito. E eu acho que ela, a Lena Dunham, entra com o primeiro episódio de Girls. E a primeira cena, ela já entrega a Voice of a Generation. Sim. Ela, na primeira cena, já entrega essa geração onde temos jovens de classe média tentando alcançar sonhos que seus pais não conseguiram e agora estão tendo que ser sustentados pelos seus pais, porque são sonhos difíceis, artísticos, que demora a ser alcançado, mas também não só isso. Também tem a questão da Hannah também e a nossa geração não querer crescer, né? E aí eu vou falar disso um pouco depois, mas eu acho que a Lena Dunham já abre, assim, estreia realmente com uma cena já muito potente que fala realmente de uma generation. E não, isso faz com que quando a gente chega na cena que ela realmente diz essa frase, ela já meio que conquistou isso. A gente sabe que ela pode. A gente ainda não sabe que ela é the voice of our generation, mas a gente já sabe que ela é a voice in our generation. Exato. Tipo, as coisas que ela traz em Girls são tão específicas que eu acho que isso é uma coisa muito que pega muito as pessoas, porque todo mundo já passou. Quando ela se permite ser tão cringe assim, ela acaba cruzando uma linha onde ela consegue se identificar muito com a pessoa. Porque às vezes existem séries que são personagens performativos, eles são sempre perfeitos. Tipo, tem os dramas da série, mas eles Girls não... é cru. Eu amo isso. Que é uma das coisas que eu coloco, tipo, eu amo a nudez aleatória da série. Tem uma hora que a Jessica tá sentada fazendo xixi e é, tipo, muito bom que a primeira cena de nudez de uma das personagens mais convencionalmente lindas da série é, tipo, ela na privada. E não ela sendo, tipo, gata ou pegando alguém, assim. Mas isso que você falou sobre a questão dessa geração ser um pouco entitled e seguir os sonhos que a geração dos nossos pais não conseguiram seguir, é muito engraçado quando você traz essa lente, tipo, das gerações e como funciona pra cada geração. Porque a geração dos nossos pais era tipo uma super conquista, ou dos pais da Hannah, enfim, essa geração da galera que Você nasceu não nos acha 60, engraçado 70? que em Girls a mãe é a rígida e o pai é o mais que passa a mão na Hannah? Ah, mas acho isso Você comum. é mais isso na sua Tipo, casa, a minha na vida minha é ao bem mais contrário. assim. Mas é porque eu acho que é contrário. comum, porque você tem irmão homem. Tipo, meu pai só tem filhas mulheres. Então eu E acho a que Hannah é filha sempre única. fica nessa posição de, tipo, a minha mãe conhece mais a nossa vida e quer colocar certos limites, eu não sei. E o nosso pai quer muito proteger Porque vocês a são gente. mulheres, faz sentido. Sim, Eu sim. pondo no microfone como se fosse aqui. Mas o que eu ia falar sobre essa questão geracional é que, tipo, pra geração dos nossos pais fazer faculdade era, tipo, um grande acontecimento. Quando a gente cresce educado por esses pais, que tem muito orgulho de ser a primeira geração que foram pra faculdade, a faculdade, ela é meio que uma coisa que sempre esteve no nosso horizonte. Tipo, vocês têm que chegar nesse lugar. E essa geração de girls, tipo, hoje em dia, a Gen Z e pra depois dela, a Alpha e tal, a faculdade ela já não é mais tão certeza quanto ela foi na nossa geração. Tipo, nós somos criadas pelas primeiras pessoas que conseguiram se formar na faculdade. Então é tipo, Exato. você vai fazer isso. Não existe questionamento de que isso é uma coisa, tipo, pô, a gente conquistou isso, Sim, não vamos agora... deixar perder depois dos nossos filhos, Total. né? Mas também, tipo, a verdade. nossa Eu acho, geração... não, isso é muito interessante que você falou, porque é como se os nossos pais estivessem frustrados conosco de não fazer o melhor com os privilégios e oportunidades que eles conquistaram pra você. gente. Exato. Eles tiveram que lutar muito pra gente ter a vida que a gente tem, que segue pro próximo tópico que eu ia falar, que é a construção da infância. Nós somos a primeira geração com, tipo, essa invenção de uma infância muito bem lapidada, né? Tipo, os nossos avós eram mini adultos. Os nossos pais também cresceram com esses traumas dessa transição e eles quiseram dar uma infância pra gente. A gente é o auge da infância. Quem é, tipo, dos anos 80, anos 90, é, tipo, programa infantil de altíssima qualidade, entretenimento pra criança, surgimento de programa pra criança, de tudo infantil, que não era uma coisa que existia antes, né? Então a gente também foi criado num mundo meio de fantasia Disney, tipo, vamos conquistar tudo, tipo... E esses programas infantis também têm essa coisa de trazer... Não só os programas infantis, mas esse surgimento dessa infância faz com que nós nos sentimos os protagonistas e
Tem muito essa coisa de que eles falam, geração mais velha que a gente fala que a gente é muito Nutella, sendo que, tipo, hoje em dia, talvez, eu sou zillennial, tipo, meio Gen Z, meio millennial. Já acha isso da geração abaixo, assim, vai achar que, tipo, a nova geração é a mais Nutella de todas, sabe? Sim. Tipo assim, mas também tira a responsabilidade de que eles criaram isso. Foram os nossos pais que criaram essa cultura de, tipo, as crianças têm que ganhar um troféu só por aparecer pra elas não ficarem chateadas. Não foram as crianças que inventaram que elas tinham que ganhar troféus. Foram o jeito que elas foram criadas. Sim. Voltando aqui na série, exatamente isso que eu tava querendo dizer é, tipo... Claro que Girls tá tentando mostrar que essa geração tem esse entitlement. Ela acha que ela merece alguma coisa, né? Tipo, eu trabalhei duro, eu mereço esse emprego. Eu trabalhei duro, eu mereço essa vaga. Tipo, tem essa mentalidade. E aí eu venho e trago a coach perfeita quando ela vem e traz... I have done a thing and then I'm busy and trying to become who I am. Não, isso é muito bom, porque é isso, eu sou Porque essa a nossa pessoa preocupação e eu não consigo é ser essa pessoa, porque eu preciso de um emprego pra conseguir expressar o que eu preciso expressar. Não é só uma coisa que você faz na sua vida pessoal. É tipo, se você quer lançar um livro, é difícil você conseguir lançar o livro, fazer as pessoas lerem o que você tem pra dizer. Mas enfim, eu achei um pouco, aí eu anotei, tipo assim, tudo bem, pode dizer muito sobre mim, mas assim, as pessoas criticam muito a Hannah como se ela fosse a pessoa mais escrota do mundo. E em muitos momentos da série, tipo, eu não sei se é porque ela é a narradora, mas eu entendo isso, é que existe uma cultura de vilanizar os protagonistas. Então a Carrie agora é a pior, o Ted é o pior, a Hannah é a pior, tipo, todo mundo que é o protagonista entrou na mão da ser odiado. Mas eu acho um pouco radical, do nada, eles pegarem e falarem, a partir de hoje, a gente não vai mais te dar um centavo. Tipo assim, você tem um contrato de aluguel que você fechou com uma pessoa. Tipo assim, você pode ser processado se você não paga. Amo, amiga, eu esse amo aluguel. isso, eu amo isso, porque é pra ser um choque. É tipo assim, te cortei agora. É injusto, é pra sentir que é injusto. Exato, mas eu acho que as entendeu? pessoas ficam colocando que, tipo, nossa, que ridícula. Só que, mano, claro que tem. Mas é exatamente, é a questão do choque. É você ter uma E é o vida contraposto hoje e da amanhã mãe ela ser dela. outra. Sim. Tipo assim, sabe? Mas olha, sendo sincera, eu sei que eu não vou falar do pilot agora, mas parando pra pensar no resto da vida da Hannah, logo nesse início da primeira temporada, eu não achei que ela passou tanto perrengue, não. Sendo que ela foi cut off pelos pais tão assim. Tipo, ela começa a trabalhar na cafeteria e tal, etc. Eu acho que isso é acho uma que coisa ela que a mãe não dela mostrou. depois explica melhor durante Não, a eu série. acho que ela não mostrou. A série não mostrou tanto perrengue financeiro quanto o piloto demonstrou que seria. Sim. Eu acho que ela Entendeu? lidou bem, inclusive é uma coisa que é pro crédito dela, mas uma coisa que eu falo, tipo, ela não é uma sem noção que não sabe fazer nada. Mas mais pra frente na série, a mãe dela com mais carinho explica melhor, que é tipo, você quer escrever sobre ter essa vida. Só que se a gente ficar te blindando, que vida é essa que você tá escrevendo? Desculpa, eu concordo com a mãe. Eu acho que a mãe tava pensando até pro bem da própria Hannah. Eu sempre achei isso. Eu não acho. é, porque depois na série ela fala que é porque ela quer uma lake house. E não é verdade, apesar dela merecer. E se for Eu um acho motivo, que é tudo os bem. dois, Mas é os dois. É o conjunto dos dois. E ela fala isso É. depois pra filha. Tipo, o quanto ela admira essa vontade, essa gana que a filha tem. E eu acho que ela também via esse potencial, de que ela sabia que a Hannah não ia se afogar. Mas no momento, quando a Hannah recebe com esse choque e a mãe dela fica, tipo, ridicularizando ela por estar, tipo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É tipo, sim, você acabou de mudar e desestabilizar minha vida do nada. É claro que eu vou ficar, tipo, Sim. desesperada. E aí depois a gente vai conhecer esse apartamento e quem são as pessoas da vida Vamos da pro Hannah. próximo, Que é, próxima cena. abre com a Marnie e a Hannah dormindo juntas de conchinha. Ah, muito lindo. Eu amo essa apresentação de personagens, porque você já mostra intimidade, sabe, entre elas. Que eu De anotei melhores que, amigas. tipo, a Marnie e a Hannah realmente são as melhores amigas da série. Quem viu a série até Claro, o fim claro. vai entender exatamente Não, o que eu tô óbvio, falando. até Mas, o tipo, fim. entendeu? A Marnie e a Hannah são a melhor amiga uma da outra. Eu acho que esse episódio, o piloto, deixa muito claro Eu qual a também. dinâmica de cada... É que depois a Xoxana ainda não conhece as outras duas nesse episódio. Então, eu tenho um hot take, que é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar antes e que ficou bem claro nesse piloto, faltou Xoxana no dinner party. Sim, Muito. exato. Como é que você tem Tem no primeiro Ray, episódio sabe? sem elas quatro terem se encontrado em algum momento? Eu acho isso, tipo... A Xoxana tinha que estar tirou nessa cena. pontos das notas por causa disso também. Sim. Mas vamos voltar pra cena. Daí a gente vem ter a apresentação delas. Tem mais alguma coisa pra falar Elas disso? estão no quarto juntas e aí já revela o Charlie. O Charlie na cozinha.
Então, ou seja, a Marnie dormiu na cama da amiga pra evitar dormir na própria cama com o namorado dela, né? Tipo, existe isso. E aí tem só um flash da Jessa no táxi. Então, é isso que eu tinha notado aqui. Porque o que a Lina fez nesse piloto que eu percebi? Toda vez que a gente vai fazer uma série, um episódio, a gente tem que ter uma mudança que esteja... Por que essa série começa agora? Por que a gente começou... Qual a mudança de chave? Exatamente. Por que a gente começou a contar essa história? A Rachel chega em Friends e é por isso que conta Friends. A Robin entra em How I Met Your Mother, é por isso que começa How I Met Your Mother. E a gente tem a volta da Jessa, que eu anotei Serena de Gossip Girl. Porque eu achei ela com as malas Louis Vuitton no táxi, com aquele cabelo muito Serena de Gossip Girl voltando pra cidade. Sim. Então, e é exatamente isso. Exatamente isso, uma coisa que eu acho que eu nem tinha colocado, tipo, ficado consciente antes, de que a Jessa volta, e aí, por isso que Girls meio que começa. Mas a gente tem dois acontecimentos legais, na verdade, né? Que é tipo, a vida da Hannah, que é a protagonista, muda super agressivamente, e aí tem a volta da Jessa, que tipo, é quase como se fossem duas pontas que a gente já sabe que tudo vai explodir, assim. Exato. Né? E aí a gente tem o Charlie, que você tava falando. O que eu queria falar do Charlie é que eu acho que o ator tá genial fazendo o needy boyfriend, que você já não aguenta mais. E nisso eu queria colocar aqui a minha crítica para os atores masculinos de Girls, que não conseguem entender o material genial que eles estão fazendo. Porque o ator do Charlie ficou meio bravo com tipo, o jeito que o personagem era e saiu. O Adam Driver nunca deu o reconhecimento que a Lena Dunham deve por ter, tipo, aproveitado tudo que ele tem pra dar como ator e colocado isso no prime time da HBO. Tipo, ele é muito ingrato com a Lena Dunham. E o Charlie não consegue compreender que o que ele tá fazendo é um puta trabalho como ator. Se ele acha que ele ser um needy boyfriend é ser um loser, então ele não sabe que são atores, se desvencilhar de que você pode fazer um personagem loser e ser uma coisa genial. E, tipo, gente, eu adoro o arco do Charlie. Também. O arco do Charlie é ótimo. De todos eles, de todos os homens são. E aí, o que eu queria falar também, que é muito engraçado, que é tipo assim... A Marnie não aguenta mais esse namorado, ele já tá insuportável, mas daí a Hannah fala, mas e aí, você não vai terminar com ele? Ela falou, não. Eu nunca falei que eu ia terminar com ele. Exato, e tipo, isso é muito real. Exato, real total. Eu coloquei assim, o cenário do apartamento, porque tipo, nesse piloto o apartamento ainda tem tipo, a parte da geladeira até parece, mas depois eles ganham um corredorzinho até a porta a partir do segundo episódio, que no piloto é super esquisito. E aí eu coloquei, já é óbvio que a Marnie odeia o Charlie. E aí, aqui no meu roteiro tem aparece uma cena que é a Marnie e a Jessa. Ou não temos isso já, não, né? calma, ainda não. Aí agora eu coloquei assim, gente, quando eu lembro que a Marnie nunca foi no apartamento do Charlie. Tipo, eu olhei, é isso, daí eu já tenho essa informação. Tipo, ela nunca foi na casa do namorado dela desde o college, eles foram pra Nova York juntos. E tipo, juro. Aí, exatamente, aí a gente vê a Shoshana. E aí é uma cena dupla. Que é a Marnie e a Lena, a Marnie e a Hannah caminhando na rua, conversando sobre o Adam, por mensagem. E a Shoshana recebendo a Jessa na casa. Essas duas cenas estão acontecendo, tipo, cruzadas, entendeu? Não, e eu posso falar, tipo assim, o jeito que a Shoshana fala mudou vidas. É genial. E ela começa o primeiro episódio já on fire. E mudou a química do meu cérebro, de verdade. Não, ela é o tipo de personagem que, tipo... E se ela entrou agora nessa série nova, Industry? Eu talvez queira continuar a ver só por causa da entrada dela. Legal. Aí eu falei assim, então, fica muito claro também que agora essa conversa que só tem um Adam. A Hannah e a Marnie estão conversando. A Marnie fala que, tipo... A Marnie, eu falei assim, Marnie so anal. Ela é obcecada por regras. Que é tipo assim, então, pessoalmente, por telefonema, por SMS, por G-Chat. E aí ela, tipo, tem as regras dela, que nem aquelas meninas de comédia dos anos 2000, assim. Que tipo, he cannot call you back, you cannot sleep with him after the first date. Tipo, tem muitas regrinhas. Tipo a Charlotte, que né? eu amo essa ponte, que é muito bom. Que a série já confronta a comparação com Sex and the City. Logo de cara, tipo assim, porque é isso, são 4 mulheres jovens em Nova York. E aí, tipo, a Shoshana já tem um pôster de Sex and the City. E aí eu coloquei, tipo, cara, você já estabelece que as personagens são muito sem noção. Porque quando ela fala, eu acho que eu sou uma Carrie, e às vezes Samantha comes off. Tipo, a Shoshana não é a Carrie, ela não tem nada de Samantha. E aí na escola eu coloco o meu chapéu de Miranda.
Tipo, e ela não citou a Charlotte, que é a personagem Que mais ela é parecida com ela de Sex and the City. Tipo, você já vai estabelecendo quanto elas são sem noção. Que eu coloquei, ao fim do episódio, já estabeleceu que as 4 personagens não têm o menor self-awareness. Elas não conseguem se perceber, entendeu? Todas elas têm uma fala que fica claro que, tipo, elas têm tem uma falha de que elas não conseguem. Que elas não conseguem se enxergar. Mas é isso que você falou. Eu vou aproveitar o gancho que você tá falando de como a Marnie é tão regrada e tal. Uma coisa também que eu pude perceber nessa revisitação do piloto é como eu nunca tinha percebido como foi proposital as interações, porque temos várias interações de Jessa e Marnie durante o episódio. E aí eu percebi agora o quanto isso foi proposital, porque elas são completamente opostas uma da outra. Então, enquanto uma é de regra, a outra fala o que você tá falando. Enquanto uma acha que a Hannah claramente tá se perdendo, a outra fala, mano, ela tá no prime da vida dela. Então, tipo, Jessa e Marnie, a Lina colocou ali, com certeza, pra gente ver esse oposto, esse contraponto de uma ou da outra. A Jessa é tudo que a Marnie não é, e a Marnie é tudo que a Jessa não é. Basicamente, foi quando eu consegui mais enxergar isso, foi hoje no piloto. Sim, e também quando ela tá sentada no meio das duas e a Marnie tá falando um lado tipo, pra ela e a Jessa outro, também é muito legal que elas são esses dois extremos e que a Lena é o centro de... A Hannah é o centro. Tipo, ela consegue entender a Jessa e ela consegue entender a Marnie. E eu coloquei também aqui como, tipo, também na conversa que elas estão tendo, a Marnie e a Hannah, fica óbvio quanto a Marnie tem ciúmes da Jessa. E é muito engraçado que os ciúmes da Jessa é uma coisa muito particular do tipo... Realmente elas são as duas mulheres mais padrões da série, mas não tem nada a ver. Não é por isso que ela tem ciúmes dela. É um ciúmes com a Hannah. É um ciúmes de como ela consegue ser desapegada, do jeito dela. Esse desapego da Jess, eu acho que é tipo fatal pra Marnie, tá ligado? E aí depois tem a cena da Hannah tentando pedir dinheiro logo depois é que ela vai pro Adam. Mas aí depois dessa conversa, a Hannah tá indo pro estágio dela, que ela não é paga. E ela vai falar pro ex-namorado da Lorelai Gilmore. Eu esqueci o nome dele em Gilmore Girls, mas é o ator que faz o Jason. É o ator que faz o ex-namorado da Lorelai, pega e fala pra ela que não vai ser pago. E aí eu fiquei muito, muito brava. E eu até escrevi no meu celular, porque no meu caderno eu não ia conseguir escrever esse desabafo. Porque eu falei assim, é muito bom como ela passa a perspectiva como ela passa da perspectiva da perda do privilégio. Porque na cena do chefe fica claro que o que ela disse pros pais não é só chantagem emocional e falta de noção, mas também mostra como o mercado é injusto e as empresas de fato contam com o fato que as empresas de fato contam com os jovens que não precisam de salário pra viver. Então sempre vai contratar uma pessoa que já tem dinheiro da família, porque tipo, eu vou te pagar R$600 simbólico, vou te pagar R$300 simbólico, tipo, pra você fazer isso. Ou seja, você precisa ser um nepo, pelo menos financeiro, pra estar nesse emprego. E como eles exploram também essa questão do networking, porque ele não vai ler o livro dela, porque agora ela não trabalha mais de graça pra ele. Tipo... Beleza, então agora, finalmente, a Hannah chegou na casa do Adam. O tão falado, o tão temido, o tão... desejado Adam Driver. Eu coloquei, assim que ela experienciar algo ruim, ela vai atrás do Adam. E eu acho que isso diz muito sobre a Hannah. Tipo, ela não conseguiu o aumento, ela se demitiu. E aí o que ela faz? Vai atrás do Adam. Do macho. E vendo agora, eu acho que o Adam, a introdução do personagem do Adam é uma das que mais consegue já entregar quase tudo do personagem. Não tanto porque o Adam tem muitas camadas, mas tipo assim, já nos primeiros 2 minutos que a gente tá conhecendo o Adam, ele já entrega muito da personalidade do que vai ser o Adam. E eu coloquei... Aí a Hannah pega e conta pra ele, tipo, vou te contar uma coisa, mas promete que não vai me julgar. Até hoje, todo o dinheiro que eu tinha vinha dos meus pais. Meus pais me sustentavam financeiramente. E aí ele pegou e falou, minha avó também me ajuda financeiramente todo mês. E aí eu coloquei assim, eu acho engraçado que quando o Adam fala sobre não ser escravo de ninguém, parece Ed e contra a cultura. Mas quando a Hannah fala, ela é só uma menina mimada. E eu acho isso bem misógino. Que é tipo, o homem pode buscar a liberdade dele financeira e falar, não, eu sou contra o sistema. E é porque eu sou muito Ed e alternativo. E ela não. Se ela é sustentada por alguém é porque ela é uma encostada, não sei o quê. Sempre é pior pra quando uma mulher faz. Sim. E aí o Adam traz também sempre críticas às escolhas da Hannah, né? Ele fica, porque você então não vai ser uma artista, vai não sei o quê, porque as escolhas dele sim, sempre são mais
artsy e importantes do que as escolhas dela. Mas aí a Hannah vem no episódio, nessa parte, e traz um comentário que eu anotei aqui, que eu acho muito interessante, que fala também sobre a nossa geração e sobre quando a gente... O que acontece quando a gente tem que se sustentar, que é, você começa a questionar de onde vem o dinheiro das pessoas. E ela fica, tipo, questionando isso. Eu acho isso genial, porque é um questionamento que a gente tem também late in life, assim, sabe? E também é muito bom que logo na primeira cena pros pais ela fala, mas todo mundo que eu conheço é sustentado pelos pais. Que pessoas são essas que ela conhece, tá ligado? Tipo assim. Sim. Mas eu boto fé que todas elas ali basicamente são, saca? Mas depois quando a gente conhece a backstory da Marnie, tipo, ela é a menos privilegiada de todas elas, das 4. É verdade. Ah, agora eu só tenho um comentário aleatório sobre quando eles estão transando. Eu também ia falar esse, vai. O meu comentário aleatório é: eu amo que a Hannah é obcecada por camisinha. Eu amo esse traço da personagem dela. Porque ela é tão autodestrutiva e, tipo, experimenta tanto no sexo que talvez o mais lógico seria a personagem dela se, tipo, deleitar em sexo sem proteção por ser autodestrutiva. O fato de que ela ama camisinha, tipo, mostra que ela não é só uma coisa, entendeu? Ela é, tipo, várias coisas. Eu acho que traz também o AD dela, né? Que o é, toque tipo, assim, também, né? o toque de controle. Exato, e ela pesquisando no Google o que acontece se o esperma sai da Pelos camisa. lados da camisinha. Exato, Essa é eu também gosto muito disso. E o meu comentário da cena do sexo deles, na verdade, é o jeito que ela tira a calça, o jeito que ela fica pelada. Eu amo o quão awkward e cru geralmente a Lina faz essas cenas de nudez, entendeu? É tipo assim, é como se faz no dia a dia, não é sexo. É pique nudez, eu acho que não tem nenhum uso. Inclusive a HBO tem muita cena de nudez, quase toda a série tem. Eu acho que o melhor uso de nudez da HBO é em Girls. Outro comentário é, gente, o apartamento do Adam é um acontecimento. O que é aquele apartamento? Eu acho que ele é, tipo, diz muito sobre o personagem e ele tem uma... Eu não sei, tem um... É como quase se o apartamento dele fosse um personagem, sim, sabe? Mas eu tava pensando isso, que seguem esses dois mesmos apartamentos até o fim da série. Várias pessoas vão morando nesses dois apartamentos, mas os dois apartamentos que a gente conheceu agora no piloto são os apartamentos que praticamente ficam até o fim da série com alguns dos personagens. É verdade. E aí depois eu já vou pro jantar, você tem mais alguma coisa? É. E aí, o meu primeiro comentário do jantar é: o Charlie ainda tenta, sabe? Porque logo antes do jantar, ele, tipo, vira pra Marnie e fala: vamos transar na cozinha? Vamos fazer uma coisa louca, tá ligado? E ela, e se você não for você? Se você for outra pessoa? E tudo bem você ter uma fantasia de roleplay, mas a minha questão é, ela quer falar que o Charlie é... Tipo, depois ela fala, how does it feel to date a guy with a vagina? Tipo, ela quer falar que o Charlie é essa pessoa, mas não é verdade. Ele é um cara que tá tentando ser legal com ela, mas ele tá, tipo, vamos ser animais e transar na cozinha. Eu falei, tipo, ele tenta, velho. Ela não gosta mais dele. Muito cringe, cara. Mas o meu primeiro comentário com a dinner party, na verdade, foi sobre... Eu não lembrava que o Ray tava no piloto. E eu acho que isso... Bom saber que todos estão no piloto, sim, na verdade. O Ray é muito importante, ele acaba virando um dos homens principais. Exato, e todos os principais, se você for parar pra pensar, tá nesse piloto. A única coisa que eu não gostei é que a Xoxana não foi pra dinner party. Também. A Xoxana, a participação dela, parece que ela fez o cast depois de todo mundo. E que eles gravaram as cenas dela depois que o piloto já tava pronto, sabe? Assim... Sim. Tipo a Jane Lynch em Glee, que não existia, e eles tiveram que inventar aquela pessoa. Ah, não, é a Queen de Glee, que ela só é, tipo, inserida no piloto porque ela não tava quando eles gravaram. Não, e quando o Ray fala, Charlie wants at least hear about sex. Ray... Não, mas o Ray é muito aquele outro filme que eu vi que é tipo, o cara puxa um assunto de boquete porque a mulher dele nunca faz boquete no menino, no amigo, assim. E aí eu pensei depois também sobre, tipo assim, o Charlie que chamou o Ray pro jantar. E eu falei, realmente, depois é muito nada a ver o Ray simplesmente sumir da vida do Charlie. Tinha que ter aqueles off-screen, tinha algum tipo de contato. O arco de amizade deles faltou coisas, eu acho também. E aí a Hannah tem uma hora que ela tá com o Adam e fala, meu Deus, que horas são? E aí ela descobre que é mó tarde e ela vai pro jantar. E eu acho que também essa cena da Hannah e do Adam é muito legal porque coloca como se ele fosse um fuckboy que não quer nada com ela. Mas isso não é o que eu vejo. Tipo, No ela piloto tá é o que eu vejo. No piloto. Mas, por exemplo, ela nem perguntou, você não quer ir pro jantar comigo? Tipo, ela trata ele dessa forma, verdade. como se ele fosse um brinquedo sexual descartável. Por que que ele trataria ela diferente se ela chega na casa dele, dá pra ele e vai embora? E ainda fala que ela tá indo pra um jantar com pessoas e, tipo, nem pergunta, você não quer ir? É, talvez ela tenha um problema de se abrir mesmo. Quem nunca?
Mas aí, pra mim, aqui aí a gente vem com a Jessa. Uma cena da Jessa chegando no jantar. E pra mim, essa é a maior introdução da Jessa no piloto, na verdade. Porque os outros é mais ou menos. Mas quando a gente chega e a Jessa tá sentada daquele jeito no sofá e tem aquela música tocando e ela tá jogando aquele cabelo e todos os homens da sala estão olhando pra ela, ali é a introdução do personagem da Jessa. E eu amei que você falou da música, porque, tipo, eu sou muito fã da Bette Davis. E a Lena Dunham também é muito fã da Bette Davis. E eu acho os usos das músicas da Bette Davis perfeitas. Tipo, abre a cena com ela usando... Tipo, no piloto ela fez questão de pôr uma música da Bette Davis. E no final ele também tem a melhor uso de You and I da Bette Davis. I'm just a child trying to be a woman. Tipo, essa frase alterou a química do meu cérebro. E eu amo que ela também é fã. Não, e a cena a Jessa chegando lá na cama com a Hannah e com a Marnie. Does Charlie have a girlfriend? Meu Deus. E eu pensei isso porque... eu tenho algumas anotações de antes que é... Antes, quando eles falam, mas cadê a Hannah? Aí a Marnie fala, e o pior de tudo é que eu sei exatamente onde ela tá, na casa daquele maníaco. E aí eu coloquei assim, ser amada é ser visto, porque a Marnie, mesmo julgando a Hannah, ela sabe exatamente quem ela é. Exato. Onde ela tá e tudo que ela tá fazendo, e tipo, sabe? Isso é ser melhores amigas. E eu falo assim, ser amado é ser visto? Sim. Aí eu coloquei... Linda. Primeiro de tudo, você pegou e falou que no jantar a Jessa... Fica claro quem ela é. Eu acho muito legal que no jantar, tipo assim, como você gastou muito mais tempo introduzindo quem é a Marnie, você depois coloca a Jess é tudo que a Marnie não é. Então, como você já sabe quem é a Marnie, fica cada vez mais claro que elas são, tipo, opostas. Você sabe muito mais quem é a Jessa, porque você gastou muito tempo conhecendo a Marnie. E aí, quando você falou que ela perguntou se o Charlie tem uma namorada, logo antes, quando elas estavam discutindo na rua sobre a chegada da Jessa e que a Marnie já tava com muitos ciúmes da Jessa, ela falou, ela é totalmente o tipo de pessoa que transaria com seu namorado. Ela disse isso no piloto. E aí depois ela vai... Spoiler. E pergunta se... Aí ela falou, mas ela não dormiu com o seu namorado. É porque o Charlie tava num intercâmbio em Praga. Sim. E aí a primeira chance que ela tem de seduzir o Charlie... This Charlie has a girlfriend. Mas olha, a Jess é um pouco pick me girl dos boys e não das girls. Vamos falar a verdade. De todas elas, ela é a menos girls. Sim. E ela é a pessoa que faz muito mais questão de entrar num lugar e ser aprovada pelos homens do que pelas mulheres. Totalmente. Aí eu odeio o Ray defendendo o McDonald's. Eu acho isso não parece ser Ray, inclusive. É porque isso é tão revolucionário dos Estados Unidos, entendeu? Tipo, os estadunidenses, mesmo quando eles são edgy, eles ainda vão defender o capitalismo. Tipo, eles não vão pegar e falar I'm a communist. Não. Porque eles são estadunidenses. Juro, eu odeio isso. E eu coloquei a Marnie a mãe da Hannah. Eu coloquei Marnie sendo mãe. Não vou mentir, queria uma amiga igual a Marnie, que cuidasse meio da minha vida. E por último do jantar, eu coloquei assim, logo antes da cena do jantar. Em 20 minutos de episódio, já estabeleceu que todas são sem noção. Exato. Mas é isso, exato. Mas a primeira vez que eu vi Girls na minha vida, eu achei ela bem mais sem noção do que quando eu fui rever. Eu acho que é quando eu comecei a entender a responsabilidade de você querer construir a sua própria vida. Ela descobre como é ter a minha vida nesse dia. Mas a partir desse dia que os pais dela não sustentam mais ela, eu entendo totalmente o que ela tá tentando fazer. Ela, diferente da atriz, ela não tem conexões, os pais dela são caras normais. Ela quer construir uma coisa de ser uma grande voz cultural numa das metrópoles mais competitivas do mundo. Tipo, ela quer acontecer, ela quer fazer acontecer a vida dela, a carreira dela. Ela tá desesperada. Todos nós somos tomados pelas nossas próprias noias em algum momento. Tipo, eu acho que entrar na idade da Hannah e entender os verdadeiros stakes que ela tá passando... É isso, ser humano é cringe. Eu não acho que dá pra colocar, a Hannah é cringe. Tipo, eu não sou, ela é. Eu acho uma que geração cringe, gente. Então assim, a gente tava no jantar, eles bebem chá de ópio. E aí a Marnie, sem noção total, pega e me fala, eu vou falar pra minha amiga que ela tem que pedir dinheiro pros pais enquanto ela tá doidona. Mas eu concordo com a Jessa. Se você acha que a Hannah tá doida, é porque você nunca viu uma pessoa doida. Eu agree com a Jessa in this one. Aí ela começa a falar que ela tem que ir atrás dos pais dela antes de ir embora pra pedir o dinheiro. A Jessa fala outras atrocidades na orelha dela. E a Hannah decide ir até o hotel dos pais, depois de ter bebido chá de ópio, pra falar pra eles que eles têm que sustentar ela, porque ela escreveu um livro muito bom e que eles precisam ler, que ela vai ficar ali vendo eles lerem. E que ela é uma... Aí ela tem eu coloquei Masterpiece Discurso, porque fala o que ela faz. Vai?
Eu achei que você ia falar. Não, pode falar. I don't wanna freak you out, but I think I might be the voice of my generation. Or at least a voice in a generation. Sim, sim, sim. Mas Sim, antes sim, sim. disso... Só 3 vezes sim. Sim, sim, sim. Não, e é muito engraçado. O meu comentário foi... Quando eu vi os pais no hotel, eu percebi que o pai da Hannah tá usando um brinco. Um brinco que pra mim, foreshadow. Eu não acredito nisso. Eu não acredito O que vocês sabem que acontecem depois. Que o Elijah já sabia. Mas fica aí o comentário. Aí eu coloquei que a Lena Dunham é muito boa atriz, na cena que ela, tipo, os pais dela falam que não vai rolar, que eles não vão dar dinheiro pra ela mesmo. E aí ela, mano, se joga no chão e começa a ficar, tipo, doida de ópio. E fala, tipo, rasga minha meia calça com uma tesoura, ela tá muito apertada. Mano, ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. engraçada. Eu ri muito esse episódio. E eu acho que, tipo, uma coisa que a gente tem nessa, digamos assim, última cena, não é a última cena em si, mas pra mim vamos dizer que é a última cena. A Hannah já começa falando papa, não sei o quê. E ali ela tem uns trejeitos e umas coisas que ela fala que ela, como se ela estivesse ali se sentindo igual uma criança. Mas a Hannah é bem infantil, eu gosto disso dela. Dá pra ver a criança nela. Assim. Com certeza, mas eu acho que especialmente ela tá, tipo, mais criança ali, mesmo que chapada de ópio, eu acho, não sei. Mas e aí ela aquela chapada volta à infância. Voltou à infância total. E ela fala, não quero café é pra adultos. Tipo, você é uma adulta. E ela começa a chamar o Papa. E isso é também ela fazendo um comentário sobre a nossa geração de que a gente não quer crescer. A gente não quer ser adultos tão cedo. A gente Mas tenta ser criança é muito bom, eu não julgo isso. A gente tenta postergar a isso. geração que teve infância. A gente sentiu um gosto que poucas gerações sentiram na vida. Quem é que quer deliberadamente dizer eu não... Foda-se isso? Tipo, sabe? Eu entendo. Não, e aí eu acho que já consigo finalizar a minha fala. E é isso, ela faz esse amazing comentário sobre como a nossa geração não quer crescer. Tipo, we don't wanna grow up. Sabe, e aí ela dorme dorme no hotel, acorda, é claro que a primeira coisa que ela pensa é: vou pedir um room service, vou, tipo, me deleitar aqui Gente, eu na sou muito última mimada. oportunidade. Eu coloquei, mano, desculpa, eu termino odiando eles por terem tirado o cartão. Principalmente o pai dela, que tava mais compadecido, tipo, porra, dá um café da manhã pra menina, entendeu? Vocês estão cortando tudo dela e ainda deram $20 pra ela. Claro, eu coloquei, ela foi uma escrota mesmo de ter tirado a tip da camareira, isso não tem nada a ver. Mas, tipo, os caras cortaram ela e deram $20 pra ela, é muita sacanagem, me desculpa. É meio tenso, só que eu também gosto que ela coloca isso, entendeu? E aí eu amo que ela vai e pede room service pra, tipo, realmente lembrar a gente de que a gente tá lidando com uma pessoa mimada. E a gente é meio mesmo, a galera da nossa geração, meia classe. E aí a gente termina com algo que, tipo, nunca tinha me batido tão forte quanto revendo agora, que é o último plano sendo ela, tipo, nas ruas de Nova York. Aí eu coloquei. E então é tipo assim... É como se ela tivesse broke, mas I'm in New York, saca? Ela poderia falar, então deixa pra lá, vou fazer uma vida mais segura. Não existe opção pra ela. E isso me lembra muito eu e o Marty Supreme, que é tipo, e o que você vai fazer se isso não der certo? That doesn't even enter my consciousness. Tipo, ela nunca em nenhum momento questionou o sonho dela, questionou estar em Nova York, questionou a genialidade do trabalho dela, questionou, tipo, essas coisas básicas nunca foram questionadas. Não, tanto que ela fala, eu amo que ela fala, I don't wanna freak you out, but I'm awesome, entendeu? Eu sou bem gênia, vocês esperem pra ver. E aí o que eu coloquei sobre o último plano é... And she was right. É verdade. Eu amo o clássico do protagonista desaparecer na multidão em Nova York. Sim. Que é tipo, essa história que a gente acompanhou é só a história de muitas das pessoas que estão nessa cidade, sabe? Tipo, nessa multidão tem 1 milhão dessas histórias de todas essas pessoas. Isso tem em Sex and the City, também tem um episódio... o último plano de Sex and the City do último episódio é ela andando na cidade até desaparecer. E eu acho isso perfeito, que é até o momento que você não vê mais Prada também. a protagonista. Exato, eu acho lindo. É tipo, a pessoa no meio de muitas pessoas. Essa é a história que a gente seguiu hoje. Prada, Closer. Eu acho lindo. Sim. O protagonista desaparecendo na multidão. Eu amo. E você realmente não consegue mais ver, assim. Foi embora mesmo com Deus, assim. É muito lindo. Tá, agora eu tenho minha nota pra dar. Quer falar 1, 2, 3 e a gente fala a nota juntas ao mesmo tempo? Pode ser. 1, 2, 3, 9. 8.8. Eu dei 9.0.
Achei que apresentou bem os personagens, a Sim. ideia da série, o universo. Eu amo. Eu acho que eu só tirei por causa da Xoxana também. Isso me matou muito, porque, tipo, tá todo mundo meio que ali. Eu senti E muito eles vendem como se ela falta. fosse a quarta protagonista. Isso não é Exato. verdade. Eles- Durante a série, tipo, se prova que são elas três. E aí vai rodando quem é o quarto. Se é o Adam, se é o Ray, se é a Xoxana. O quarto vai mudando. E isso, tipo, me tira um pouco do piloto, porque naquela parte da Dinner Party é como se a gente estivesse tendo o primeiro vislumbre daquele grupo de amigos. E tinha que ter a Xoxana. Eu também acho. Então isso me quebrou um pouco, sabe? Poderia até a Xoxana ter chegado, tipo, muito antes da Jessa, porque a Jessa comentou que ia ter esse negócio. A Xoxana tá lá desde o início e a Marlene tá tipo, quem é essa pessoa que ninguém conhece, que chegou aqui, tá ligado? Mais puta ainda. Sim. Mas faltou muito a Xoxana nesse lugar. E me passou muito essa impressão de que eles gravaram o piloto e depois enfiaram a Xoxana, sabe? Uhum. Mas sabia que eu também tava com a impressão de que terminava com elas dançando. Qual é o episódio que termina com elas Ah, dançando? não, é só depois o último do... da primeira? não, acho que é o quarto episódio que é Demora, né? Bad Girls Try Anything. Não, como é que chama? Como é a Woman's frase? all Adventurous Women Do. Esse é o episódio que Girls acontece, assim. Tipo, pra mim ele tá sempre indo, mas verdade. nesse episódio Ele acontece. voa, tá ligado? E vira Girls. E se você quiser ver o que a gente acha e comentar também com a gente, continue nos assistindo. Gente, aqui foi o primeiro episódio, a gente falou muito também sobre já tá o noite. que a gente já sabe, foreshadow, porque o piloto tem muitas dessas dicas do que vem acontecer. Então, muitas coisas pra dizer, você que já assistiu a série também. Reveja Girls com a gente. Começa a rever Girls agora. Cata alguém que nunca viu. E aí vocês veem Girls e depois vocês vêm aqui e assistem os nossos vídeos falando sobre o episódio. Isso, comentem o que acharam.